Sabe aquela sensação de te sentir meio perdido com tanta notícia, tanta informação, tanta opinião vindo de todo lado? O mundo às vezes parece um quebra-cabeça gigante, super complexo. Mas e se eu te dissesse que existe uma chave mestra, uma ferramenta simples para conectar todas as peças e finalmente entender o que está acontecendo? Pois é, essa é a grande pergunta, né? Como é que a gente decifra o mundo? Como a gente pega todo esse ruído, toda essa informação solta e transforma em um conhecimento que faz sentido, que é organizado na nossa cabeça? A gente aprende sobre história, geografia, sociologia e parece um monte de matéria separada, cada uma na sua caixinha. É um oceano de informações. O nosso desafio aqui é justamente esse: construir as pontes, conectar os pontos para a gente conseguir enxergar o cenário completo. Ok, então vamos ao que interessa. A base da nossa ferramenta é surpreendentemente simples. São 3 perguntas muito poderosas que a gente pode aplicar a qualquer assunto. Primeira, o que é isso? Segunda, por que isso acontece? E a terceira, qual a consequência? Simples, né? Mas é fundamental. E para responder essas perguntas, a gente vai usar 4 lentes principais. Pensa nelas como 4 óculos diferentes para olhar para o mesmo problema, sabe? A história nos dá a lente do passado. A geografia, a lente do espaço. A filosofia, a do pensamento. E, por fim, a sociologia, que é a lente da sociedade. Vamos começar com a primeira lente, a da história. E olha, história não é só decorar data e nome de gente importante, não. É sobre entender como as decisões e os eventos lá de trás construíram o mundo em que a gente vive hoje. O passado explica o presente, sempre. Pega a trajetória do Brasil, por exemplo. A exploração da colônia foi o que gerou a riqueza do Império. As crises do Império, por sua vez, abriram caminho para a República. E as instabilidades da República acabaram levando à ditadura militar. Tá vendo como uma fase é consequência direta da outra? O passado nunca fica para trás. Ou pensa na Guerra Fria. Olhando pelo retrovisor, a gente entende que não foi uma guerra de tiro, mas um choque de mundos, de ideias. De um lado, o capitalismo dos Estados Unidos, focado na propriedade privada e no livre mercado. Do outro, o socialismo da União Soviética, com o Estado controlando tudo. Foi essa tensão ideológica que moldou o planeta por décadas. E a Revolução Industrial? O que foi? Basicamente, foi a troca do trabalho manual pela força das máquinas. E a consequência disso foi gigantesca. As fábricas apareceram por todo lado, as cidades incharam de gente e uma nova forma de desigualdade social nasceu. A gente vê os efeitos disso até hoje. Agora, vamos trocar de lente. Vamos olhar pelo espaço. E geografia não é só decorar mapa, viu? É sobre entender por que um país é rico em petróleo e outro não. Como rios e montanhas definem fronteiras. E como o lugar onde alguém nasce influencia tanto a vida da pessoa quanto o poder de uma nação. Um conceito-chave aqui é a geopolítica. Pensa nela como um grande tabuleiro de xadrez global, onde os países são as peças disputando poder, território e influência. Entender a geografia de um lugar é entender a base da força ou da fraqueza dele nesse jogo. E essa lente do espaço revela uns contrastes que são incríveis. Pensa só na agricultura. Num canto do mundo tem drone e trator com GPS fazendo tudo em escala industrial. Em outro, famílias inteiras trabalham a terra com as próprias mãos só para sobreviver. São 2 mundos, 2 realidades, acontecendo no mesmo planeta, ao mesmo tempo. E claro, não dá para falar de espaço sem falar da nossa casa, o planeta. Poluição, desmatamento, aquecimento global, tudo isso é problema geográfico. A fumaça de uma fábrica aqui pode afetar o clima do outro lado do mundo, mostrando que está tudo conectado e que a gente precisa pensar em como cada lugar é afetado. Agora, a terceira lente, a filosofia. Aqui, a gente olha para as ideias, para os valores, para o jeito que a gente raciocina. É a lente do porquê a gente pensa do jeito que pensa. Um campo super prático da filosofia é a ética. Ela estuda o que é certo e o que é errado. E por que isso importa? Ué, porque são essas ideias que formam a base das nossas leis, da nossa moral e de como a gente se comporta em sociedade. É o que guia a gente. E as ideias também têm uma história, sabia? Lá na Grécia Antiga, a grande pergunta era o que é a verdade? Depois, na Era Moderna, com a ciência bombando, a pergunta mudou para como a gente pode provar a verdade? E hoje? Hoje a filosofia contemporânea está questionando, será que toda essa tecnologia e esse progresso estão nos fazendo bem? As perguntas mudam e o mundo muda junto com elas. E chegamos à nossa última lente, a da sociedade. A sociologia olha para nós, para como a gente vive em grupo desde a nossa família e amigos até as regras de um país inteiro.
Ela estuda as estruturas invisíveis que organizam a nossa vida. Um tema central da sociologia é a desigualdade social. E não é só sobre ter mais ou menos dinheiro, não. É sobre o acesso desigual a tudo: educação, saúde, oportunidades. A consequência direta disso é que o potencial de muita gente é limitado. E isso, claro, gera um monte de tensões sociais. Mas a sociedade não é uma coisa parada, estática. Os movimentos sociais são a prova disso. São grupos de pessoas que se organizam para lutar por mudanças, por direitos e por justiça. Dos direitos trabalhistas ao movimento feminista, eles são o motor que empurra a sociedade para frente. E esse conceito aqui é fascinante: a indústria cultural. É a ideia de que a cultura, filmes, música, arte, se torna um produto. E como um produto, ela não serve apenas para entreter, mas também para moldar nossos comportamentos, nossos desejos e, principalmente, o nosso consumo. Bom, então a gente tem as 3 perguntas e as 4 lentes. O que acontece quando a gente junta tudo isso? É aí que a mágica acontece. A verdadeira compreensão surge quando a gente usa todas as lentes juntas para analisar um único tema. Vamos testar essa chave mestra na globalização, olha só. Com a lente do passado, a gente vê que as raízes dela estão lá nas grandes navegações e na Revolução Industrial. Trocando para a lente do espaço, a gente enxerga a conexão mundial dos mercados e das culturas, graças à internet e aos blocos econômicos. Mas por que isso aconteceu? A lente do pensamento mostra as ideias de livre mercado que impulsionaram tudo isso. E qual a consequência? A lente da sociedade mostra a interação cultural, mas também o aumento da desigualdade. Uma lente completa a outra. Agora sim, a gente tem a imagem completa. Então, o ponto crucial é este. Essa ferramenta agora está disponível para qualquer um. A partir de agora é possível usar essas 4 lentes e as 3 perguntas para decifrar qualquer assunto. A meta deixa de ser decorar fatos e passa a ser compreender os processos por trás de tudo. Como já dizia o Confúcio, a essência do conhecimento não é só ter, mas sim aplicar. Esse esquema todo é uma ferramenta de aplicação, é um método para pensar de forma mais clara e mais profunda sobre o mundo. E para terminar, fica uma pergunta para reflexão. Ao olhar para o seu dia a dia, para as notícias, para a sua própria realidade, qual dessas 4 lentes, passado, espaço, pensamento ou sociedade, parece explicar melhor o mundo hoje? A resposta pode ser bem surpreendente.